Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e é um prazer ter vocês aqui conosco para podermos juntos compartilhar conhecimento e assim poder crescer, tá? Em todas as esferas da sociedade, como também na esfera espiritual. Eu quero, nesse vídeo, trabalhar com vocês um tema sobre como vencer a caverna do dragão. Esse assunto surgiu em minha mente após eu estar digitando o meu próximo livro, que vai ser lançado no ano que vem. Né? O subtítulo é esse: Como Vencer a Caverna do Dragão. O título é Teologia, Guerra Cultural e Fim dos Tempos. Mas também porque surgiu um acontecimento relacionado à Madonna. Né? Vi diversos canais muito grandes do público cristão falando que houve um ritual satânico, invocação de espíritos e toda uma perturbação espiritual. Obviamente, nós devemos ter um equilíbrio nisso tudo, mas baseado nesses últimos fatos, eu gostaria de aqui trabalhar com vocês justamente isso, né? Por fim, fazer você entender que esse evento que ocorreu com Madonna, que na verdade foi um grande desprezo especificamente ao cristianismo bíblico, né? Não às religiões pseudo-cristãs. Isso não afeta, não faz diferença nenhuma. Mas toda essa propaganda, todo esse marketing, todo esse show foi para desfigurar, distorcer, desviar as pessoas do cristianismo bíblico. Eu vou botar aqui uma imagem para vocês verem. Bem, quando eu era criança, né, gostava muito do chamado desenho animado chamado Caverna do Dragão. Ao crescer, nós estudamos, né, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou na faculdade, a Caverna de Platão. Na Caverna do Dragão, no desenho animado, nós vamos abordar aqui, certo? Mas na Caverna do Platão, basicamente, em outros vídeos, está relacionado ao tema filosofia, vocês vão encontrar aqui no canal, seriam pessoas aprisionadas em um mundo em que eles deveriam entender que o que eles estavam vivendo era um engano, mas que havia uma verdade para eles poderem descobrir. Basicamente é isso. Do mesmo modo, o Caverna do Dragão tem vários episódios, várias micro-histórias, né, dentro de uma história maior, dentro de uma mensagem. No desenho animado Caverna do Dragão, nós temos vários personagens, né? Temos Mestre dos Magos, temos o Diamante, temos o Vingador, temos aqueles vários personagens que juntos tentam sair desse mundo, né? Houve diversas teorias para interpretar o que seria cada pessoa, de forma que as pessoas pudessem ter mais conhecimento, né? Mas eu quero extrair aqui uma informação que tem tudo a ver justamente com o que acontece no nosso mundo, né? Então, quando aqueles grupos de pessoas, jovens, adolescentes, estão entrando nesse mundo dominado pelo Diamante, pelo Vingador e pelo Mestre dos Magos, eles sempre recebem uma tarefa para que juntos possam sair desse mundo de prisão. Nesse mundo de prisão, eles enfrentam diversos desafios. Vários episódios demonstram as dificuldades, alguns momentos de vitórias, mas que a verdade é que eles nunca conseguem sair desse mundo por seus próprios méritos. Isso é uma coisa interessante. E mais interessante ainda é que apenas esses, eles não estão satisfeitos com esse mundo. E eles querem sair desse mundo, voltar para o mundo deles. Fora que, durante todos os episódios do Caverna do Dragão, surgem personagens diferentes uns dos outros. E esses personagens, a gente observa que uns até que desejavam sair da Caverna do Dragão, desse mundo. Outros já se fundiram, se tornaram
soldados, agentes desse mundo, para impedir esses jovens de retornar a casa. Mas toda vez que eles conseguiam, havia uma pequena esperança, sempre acontecia algo que os impedia, algo maior, algo que os aprisionava. Então, é justamente isso. O nosso mundo, que está em trevas, segundo a teologia cristã, ele nos força a ficar nesse mundo constantemente. Uns já se renderam, por exemplo, o que aconteceu com o show de Madonna. Aqueles pessoal se renderam a esse mundo, são escravizados, estão aprisionados. Outros, como nós aqui, estamos insatisfeitos. E pelo estudo bíblico nós começamos a entender quem é o Mestre dos Magos no mundo real, quem é o Vingador no mundo real, quem é Tiamat no mundo real. Então todos esses personagens, entre outros, têm, né, uma forma de nos aprisionar. Mas é necessário que você consiga entender que esses seres, né, que o desenho animado apresenta, aqui na Terra eles têm uma outra forma, um outro nome, uma outra caricatura, uma outra criptografia, para assim nos aprisionar, nos distanciar da realidade. Então, o Tiamat, o Mestre dos Magos, o Vingador, esses inimigos que querem nos forçar a ficar nesse mundo, precisam ser derrotados. Quero aqui também abrir, né, um texto das Escrituras que se encontra no Novo Testamento, especificamente aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então, esse mundo que nós vimos no desenho Caverna do Dragão tenta nos mostrar que o mundo no qual estamos vivendo possui o Tiamat, o Mestre dos Magos e o Vingador, mas com outros nomes, tá? Não estamos nesse mundo aprisionados. Por quê? E muitos não entendem isso. E o sistema, né, quer realmente nos convencer de que tudo que está aqui acontecendo é satisfatório para nossas vidas. Mas isso não é interessante. Veja por quê. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século, do tempo presente, tá, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento dos ateus, dos agnósticos, cegou o entendimento dos religiosos, dos teólogos que não entendem as escrituras, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a única forma de vencer a Caverna do Dragão, de vencer Tiamat, Mestre dos Magos, Vingador, ou no nosso mundo, de vencer o STF, o TSE, a OAB, né, o sistema educacional, as falsas religiões, as falsas profecias, as falsas interpretações, é por meio da luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, quando realmente o Filho de Deus estende as suas mãos sobre um indivíduo, as trevas não têm poder suficiente para resistir. Tá? Um outro texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 12, e o versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, novamente, nós podemos vencer o império das trevas, né, que fez esse culto satânico através de Madonna, né? Isso não foi um show, isso não foi uma apresentação artística, ainda que tenha-se pessoas que defendam essa posição, mas não foi isso. Foi, na verdade, uma situação na qual nós entendemos que o inimigo está presente, né? Ainda que ele tenha essa força de levar multidões a cultuar ele próprio,
ele não tem poder suficiente para continuar nesse ritual. O poder dele tem limite, o poder dele cede, o poder dele desaparece. Então, por mais que esse show da Madonna possa ter ganhado muito o aval de prefeituras, enfim, da Polícia Civil e, né, como um todo, esse show, por mais maligno que fosse, não tem suficiência de dar continuidade por mais de um ano, uma semana, um mês. Então, vencer a Caverna do Dragão não é fácil, mas não é impossível. Então, nós precisamos, assim, por meio dessa minha análise, dessa analogia, né, perceber que o que está acontecendo no mundo atual, os desenhos animados e, obviamente, a primazia é da escritura, já nos estão nos dizendo que existem inimigos, existem sociedades, existem agentes, tá? Sejam eles religiosos ou políticos, que querem aprisionar a nossa mente nesse mundo, nessa prisão invisível. Outros intelectuais vão dizer que esse mundo espiritual que nos aprisiona também pode ser chamado de revolução cultural ou guerra cultural. Então, se você gostou dessa pequena reflexão, né, sobre esses acontecimentos, entra no nosso canal, se inscreva, compartilha, dê seu like, dê seu comentário, tá? Diga se você gostou, diga se você entendeu a nossa mensagem, né? Que nós precisamos entender o seguinte, que nesse mundo que cada um diz uma coisa, somente a palavra de Deus é a verdade. Então, em termos de fé, né? Nós precisamos, ao ouvir indivíduos, nós precisamos ver se esses indivíduos, ao profetizar, ao ensinar, está de acordo com a evidência, está de acordo com a escritura, tá? Quando não estiver, a gente tem que rejeitar. E quando estiver, a gente tem que aceitar. Mas também o perigo está também em quando eles conseguem manipular o texto bíblico. Então, muito cuidado. Mas, assim, a gente vai poder vencer a Caverna do Dragão e não continuar nesse mundo perdidos para sempre, tá bom? Um forte abraço, compartilhe o vídeo, se inscreva e até breve.